Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reunidos no amor de Cristo para celebrarmos hoje a memória de São Carlos Borromeu. Foi bispo, foi um dos maiores pastores que a Igreja conheceu, um verdadeiro pastor que cuidava de todo o seu rebanho, que o instruía, que amparava os padres, os acolhia, os ensinava e os exortava na fé. Fé que muitas vezes deixamos que enfraqueça. Quantas vezes achamos que temos fé, mas a nossa vida não tem nada a ver com um testemunho de fé. Por todas essas incoerências, peçamos perdão ao Senhor para melhor celebrar os seus santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, aos irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Conservai, Senhor, no vosso povo o espírito que animava São Carlos, para que a Igreja se renove sem cessar e, reproduzindo fielmente a imagem de Cristo, possa mostrar ao mundo o verdadeiro rosto de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Mas tu, porque julgas o teu irmão? Porque desprezas o teu irmão? Todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim e toda a língua dará glória a Deus. Portanto, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor.
Il Signore sia convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para ouvirem, mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come eles. Jesus disse-lhe, então, a seguinte parábola: Quem de vós que possua 100 ovelhas e tenta perdida uma delas, não deixa as outras 99 no deserto, para ir a procurar da que anda perdida até a encontrar? Quando encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhe: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa
do que não por 99 justos, que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e tenendo perdido uma, não acende uma lâmpada ver a casa e procura cuidadosamente a moeda antes de encontrar? Quando encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Palavra de salvação. Queridos peregrinos, poderá nos fazer impressão esta frase que Jesus afirmava de que há mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por 99 justos. Mete-nos, se calhar, ainda mais impressão como é que alguém com 100 ovelhas tem 99 que as deixa sozinhas para ir à procura da que está perdida. Aparentemente não parece ser muito razoável. Isto porque Jesus quer nos ensinar a nós que a nossa vida, que o nosso coração não é o coração dele. Nós não pensamos, nem sentimos, nem amamos como o Senhor. É por isso que estas frases de Jesus, estes ensinamentos e estas afirmações de Jesus, tanta confusão nos metem. Há mais alegria por um só pecador que se converta. A grande questão é que muitos de nós esquecem-se que a conversão é um caminho diário. Quantos de nós achamos que já somos convertidos? Que já vamos à missa, que já rezamos, que não fazemos nada de mal e, portanto, a nossa vida fica estagnada num patamar. Mas sabem que, na vida espiritual, ficar parado significa andar para trás. Significa estar perdido. E é precisamente a nós que Jesus quer vir à nossa procura. A nós. Nós achamos que não é preciso. Pensamos sempre nos outros que estão perdidos. Nunca pensamos em nós. Sabem porquê? Porque, no fundo, existe em nós uma grandíssima dose de orgulho e de soberba. Somos exemplos do cumprimento de toda a lei do Senhor. E por isso mesmo, achamos-nos prepotentes ao ponto de poder julgar os outros. E esquecemos-nos que na vida que nos conduz ao céu, a conversão é diária. Pela simples razão de que Deus é um infinito, é imutável e, portanto, todos os dias o podemos amar mais. Existe outro grande risco na nossa vida espiritual. É que quando achamos que fazemos tudo direito, enchemos-nos de nós próprios e esquecemos que a única forma, irmãos, a única forma de podermos efetivamente saber se amamos a Deus ou não, muito ou pouco, não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu faço, mas é pela forma como amo os outros. E vejam bem, quantas pessoas na nossa vida são indiferentes para nós? Com quantas pessoas cortamos relações? Quantas pessoas dizemos mal? A quantas pessoas criticamos, não falamos, difamamos? A ovelha perdida sou eu. E Jesus terá mais alegria pela minha conversão do que por 99 justos. Não pensemos nos outros.
no sentido em que é em nós, ou nós é que devemos pensar que somos nós que precisamos de conversão, não os outros. E que peçamos a Nossa Senhora, que aqui se revelou vestida de luz, que ilumine o nosso coração, para que saibamos sempre medir o nosso amor a Deus através do amor que temos aos outros. Irmãos e irmãs, Jesus ensinou aos seus discípulos que os pecadores não são abandonados à sua sorte, mas são procurados sem descanso. Peçamos ao Pai que nos receba em seu amor e misericórdia, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que nenhum pecado diminua em nós a confiança em Cristo, que nos procura para nos levar aos ombros, como o pastor do Evangelho à ovelha perdida. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os governantes não governem só para alguns, mas para todos os cidadãos dos seus países, particularmente para os que menos podem erguer a voz. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que ninguém despreze ou julgue o seu irmão, antes lhe acuda quando a desgraça lhe bata à porta, porque todos havemos de comparecer diante de Deus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os ministros da penitência sejam tão humanos que os pecadores vêm pedir-lhes perdão de Deus, experimentem ao vivo que o amor de Cristo tudo supera. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as pessoas que com tanto amor limpam esta igreja procurem também a dracma perdida e o tesouro da misericórdia de Jesus Cristo. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, que conheceis melhor do que nós aquilo de que precisamos, acrescentai a estas súplicas tudo o mais que quereis dar-nos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar, ao celebrar a memória de São Carlos, pastor vigilante e exemplo admirável de santidade, e pela virtude deste sacrifício, dai-nos a graça de produzir também nós frutos abundantes de boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Carlos Borromeu, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Carlos Borromeu e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only.
Oremos. A comunhão nos santos mistérios... A comunhão nos santos mistérios... Peço desculpa. Nos dê a fortaleza de alma que tornou São Carlos fiel à sua missão. Exemplo admirável de caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma santa tarde, um bom regresso a vossas casas e deem paz e o Senhor vos acompanhe.